webinário, relativamente às ferramentas do Word, e hoje vamos aprender sobre as ferramentas do Word, os passos principais, vamos conhecer aqui o ambiente de trabalho, os frisos, e vamos esclarecer qualquer dúvidas que tenham relativamente ao webinar, relativamente às ferramentas do Word. Vamos então iniciar aqui esta situação relativamente às ferramentas do Word. Neste caso, a ferramenta Word é uma ferramenta que é relativa ao programa mais abrangente, que é o Office. Como nós sabemos, o Office é constituído por o Word, pelo Excel, pelo Outlook, pelo Access e pelo PowerPoint. São ferramentas do Word que nos indicam para nós podermos utilizar o nosso computador em qualquer circunstância que seja adequada a cada um destes programas. Como é que nós acedemos então às ferramentas do Word? Nós vamos ao nosso menu iniciar e selecionamos a pasta que diz em todos os programas, temos uma pasta que nos diz Microsoft Office. Neste caso, nós adicionamos o Microsoft Office o 2013. Neste caso é o que se usa mais. E ao adicionarmos o Office 2013, nós vamos conseguir aceder à programação que nós queremos. Podemos escolher o programa Word, o Excel, o Outlook, qualquer programa dentro da gama do Office. E é assim que está constituído. E eu, ao abrir o programa do Word, vai-me então aparecer, eu vou aqui apagar, não sei se está aqui a ver, Ângelo. Está a ver aqui o fecheiro do Word, Ângelo. Eu vou iniciar de novo para ver. Vou iniciar então aqui o fecheiro do Word. Ele está a abrir neste momento e penso que conseguem ver na vossa imagem, conseguem ver então o fecheiro inicial do Word. Ângelo, me consegue ver? Penso que se consegue. Muito bem. Então, relativamente a esta situação, nós escolhemos no Word, escolhemos documento em branco. Vou aqui e seleciono um documento em branco. E isto vai me permitir entrar no ambiente de trabalho do Word. Ora, aqui está. Como podem ver, temos então aqui o ambiente geral do Word, que é uma página em branco, onde nós podemos, através do nosso teclado, escrever vários textos relacionados com toda a área que nós queremos fazer. Numa empresa, no ambiente empresarial, isto é uma situação bastante comum, utilizar este programa. E faz parte do vosso curso também conseguirem poder aceder a este programa e poder utilizar este programa. Este é um programa universal, digamos assim. Pronto. Em relação, então, ao programa Word, nós encontramos aqui em cima, na parte de cima, várias situações. Temos o menu fecheiro. O menu fecheiro é um menu.
não é um friso, é um menu. No menu fecheiro, nós podemos aceder a várias situações, como criar um documento novo, como abrir um documento do Word, como guardar um documento do Word, como imprimir um documento e poder aceder a este tipo de situação. Eu já vou mais à frente falar e explicar como nós guardamos ou imprimimos um documento. Vou aqui então começar por explicar os vários frisos que estão relacionados com o fecheiro Word, o programa Word. Temos então o friso base, eles estão escritos aqui na parte de cima. Temos o friso base, o friso inserir, o friso estrutura, o friso esquema de página, o friso referências, mailing, o friso rever e o friso ver. São estes frisos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frisos que são apresentados no programa. E é através da nossa interação com estes frisos que nós podemos interagir com todo o texto que nós escrevemos. Ok? Como é que nós podemos fazer operações, então, como é que nós podemos aceder aqui a estes menus e como é que nós interagimos com o texto? Para isso, eu vou aqui mostrar-vos um texto e vou-vos apresentar as potencialidades do programa Word e que são essenciais para nós podermos compreender aqui como é feito esta situação. O programa Word é importantíssimo para, como eu volto a repetir e nunca é demais, para a vida empresarial e para qualquer pessoa que entre no mundo empresarial, mexer com o programa Word é bastante importante. Eu vou só aqui aplicar um texto. Tem-me só um segundo. O computador parece estar um bocadinho lento. Algumas dificuldades técnicas hoje. Ângelo, tem alguma questão antes de eu pôr aqui o texto? Não? Vou tentar aqui abrir o texto. Está um bocado difícil. Eu vou então aqui escrever aqui uma frase. Eu vou aqui escrever um texto. Escrever aqui basicamente 2 palavras. Se o programa me permitir. E vou mostrar-nos o que é que nós podemos fazer com o texto, como é que nós podemos manipular. O friso da base basicamente ajuda-nos a manipular o texto que nós escrevemos. É um friso que contempla várias áreas, a área da transferência, o tipo de letra, o parágrafo, o estilo e como nós editamos um texto. Eu vou aqui então tentar mostrar-vos como é que nós podemos fazer isto. Reparem,
Eu, ao escrever um texto, por exemplo, eu escrevi aqui estas palavras. Conseguem ver? Penso que sim. Uh, eu vou aqui selecionar as palavras com o meu lado direito do rato e reparem, aparece-me um sombreado nas palavras que me indica como é que o texto está selecionado. A partir do momento em que eu seleciono o texto, eu posso manipulá-lo e usar estes vários argumentos. Vou começar aqui pelo friso da base. O que é que eu posso fazer? Reparem aqui, eu posso, no tipo de letra, eu posso manipular a letra e utilizar a letra à minha conveniência. Por exemplo, eu tenho aqui 11. 11 é o tipo de letra, o tamanho da letra que eu posso selecionar num texto, num documento Word. Reparem, quando eu escolho aqui um número maior, estão a ver, eu tenho um texto maior, um tipo de letra maior. Estão a ver? Reparem nas potencialidades. Eu posso escolher aqui o tipo de letra. Neste caso, estou com o calibre, que é um tipo de letra. Mas se eu carregar aqui na setinha, ele abre-me um ícone que me vai orientar todos os tipos de letra que estão disponíveis no Word que eu posso escolher para escrever o meu texto. Estão a ver? Ou seja, aqui no friso base eu posso manipular o tipo de letra, o tamanho da letra. Eu posso, vou selecionar outra vez, não nos podemos esquecer de selecionar sempre o tipo de letra. E, por exemplo, aqui, negrito, serve para carregar a letra. Reparem, a letra está mais carregada. É para isto que serve o negrito. Por exemplo, se eu escolher aqui, vou tirar o negrito, aqui outra vez, e vou escolher o itálico. O itálico. O itálico dá-me um tipo de letra mais encurvado. A letra fica ligeiramente, com um ligeiro ângulo para a esquerda. É para destacar a letra. Normalmente usa-se, quando estamos em e-mails ou em situações de e-mail, usa-se esta situação. Depois, tenho aqui o sublinhado. O sublinhado apenas me sublinha o tipo de letra que nós necessitamos de, de fazer. Outro tipo de manipulação aqui, neste espaçozinho, reparem aqui, diz tipo de letra e ocupa-me aqui todo este menu. Outra situação que eu posso fazer, por exemplo, é pôr o texto de minúsculas para maiúsculas e de maiúsculas para minúsculas. Por exemplo, o texto de momento está em minúsculas, mas se eu puser em maiúsculas, reparem, seleciono aqui maiúsculas, vão ver, e ele vai transformar o texto logo em maiúsculas. Este é o botãozinho AA, que é o que está aqui na parte de cima, no tipo de letra. É um A grande e um A pequeno. Este botão também é importante saber na ferramenta do Word. Outro botão, eu não vos vou estar aqui a dizer todos os botões, eu vou estar a dizer os botões mais importantes para esta situação. Neste caso, outro botão bastante importante é o da cor. Normalmente nós queremos, por vezes, manipular a cor do texto para destacar ou dar importância a qualquer situação relativamente ao texto. E neste caso temos um botãozinho, a cor está sempre a vermelho. Temos este botãozinho que é um A com uma linha vermelha por baixo. Neste botão nós vamos conseguir, vou ver se eu vos consigo pôr aqui o A, nós vou-vos pôr isto um bocadinho maior, vou pôr aqui em maiúsculas para verem melhor. Estão a ver?
nós vamos poder pôr, neste caso, a cor em vermelho, que é a cor que está de definição. No entanto, eu posso carregar aqui na setinha do lado e tenho uma variedade de cores que posso aplicar ao texto. No entanto, eu não posso chegar aqui e carregar. Reparem, eu tenho mesmo que selecionar o texto. Só selecionando o texto é que eu posso, é que eu posso manipular. Tenho sempre de selecionar primeiro. E só agora é que eu posso mudar, por exemplo, aqui para o verde. Repara. Estão a ver? E ficou a verde. Ok? Outra situação aqui no tipo de letra. Situação final que eu vos vou abordar é a parte aqui do espaço em que nós podemos dar um fundo às palavras, por exemplo. Reparem, isto não é mudar o tipo de letra, é mudar o fundo da letra. Ok? A cor de realça o texto da letra. Ok? Depois, temos aqui outra situação que eu vos vou mostrar, que é a questão dos parágrafos. Isto é o menu do tipo de letra e temos a questão dos parágrafos. O que é a questão dos parágrafos? Deixem-me só tirar aqui então. O parágrafo, este submenu do friso da base dos parágrafos, vai-nos indicar como é que nós alinhamos o nosso texto. Por exemplo, eu posso querer alinhar o meu texto. Lá está, estou a sublinhar outra vez o texto para poder manipulá-lo. Imaginem que eu quero alinhar à direita. O meu texto, por definição, está sempre alinhado à direita. À esquerda, peço perdão. Ou seja, alinha um conteúdo e uma margem à esquerda. No entanto, eu posso querer centrar o meu texto. Por exemplo, aqui nesta palavra texto, eu posso querer pôr o meu texto, reparem, por exemplo, ao centro. Então, eu carrego neste ícone que tem aqui as linhas no centro. Se nós carregarmos no ícone, ele dá-nos também uma pequena definição do ícone. Este ícone chama-se mesmo ao centro. E é este aqui. E depois posso também alinhar à direita, que é este aqui. E reparem, o texto ficou aqui no lado direito da folha. Estão a ver? É para isto que serve o alinhamento do texto. O texto também pode ser justificado. É também muito usado quando nós estamos a escrever um texto, de justificar esse texto. O que é a justificação do texto? Ou seja, ele distribui uniformemente as margens do texto. E faz com que uma folha esteja não com o texto disperso no final, mas com o texto justificado, ou seja, alinhado à direita e alinhado à esquerda. É um botão também significativo e que convém também saber e utilizar. Quando escrevemos um texto, utilizamos este botão também. Okay? Outra situação do texto também é relativamente aos parágrafos. Nós também podemos definir quais os parágrafos que nós queremos ter num texto. Por exemplo, o que é o espaçamento entre os parágrafos? Ou seja, é termos um texto selecionado, estão a ver, e podermos definir o parágrafo, ou seja, o espaço entre o texto de cima e o texto de baixo. Ou seja, através deste menu do parágrafo, vou selecionar, por exemplo, aqui o 3. Reparem, olhem o espaço em que ele me deu entre o texto de cima, que é o que diz a palavra texto, e o texto de baixo. Reparem, deu-me um espaço bastante grande. Neste caso, se eu selecionar 1,
reparem, o texto já fica mais junto. E normalmente é assim que se usa. Existe também neste ícone do parágrafo, e isto é uma das vantagens de estar a assistir ao webinar, que é as opções de espaçamento entre linhas. O que é as opções de espaçamento entre linhas? É um menu que nós selecionamos, penso que estão aqui a ver, que diz opções de espaçamento entre linhas. E onde nós, ao selecionarmos isso, vai-nos abrir um pequeno texto, uma pequena caixa de texto, que é a caixa do parágrafo. Nesta pequena caixa de texto do parágrafo, ele vai nos perguntar qual o espaçamento aqui. Não é necessário verificarmos aqui. Temos o geral, temos o avançado e temos aqui embaixo o espaçamento. Ou seja, o que é este espaçamento? Temos o antes, que está a 0, e o depois, que está a 8 pontos. Ele, por definição, está sempre assim. Se nós retirarmos o 8 pontos e pusermos 0 pontos, o que é que vai acontecer ao texto? O texto vai ficar mesmo junto, não vai haver mesmo espaço nenhum entre os textos. Ok? Isto serve para quando o espaço for muito grande entre os textos. Reparem, imaginem que tem um espaço aqui de 2 entre estes textos e eu quero remover completamente o espaçamento. Eu vou opções de espaçamento entre linhas, antes, depois meto a 0, ok? E ele vai-me remover o espaçamento entre linhas, ou seja, vai deixar de ter aquela margem que em definição tem 8. Também é importante, por vezes, nós termos atenção a este ícone também. Por fim, aqui na parte do parágrafo, também tem aqui outro que é bastante importante, que é a questão dos pontos, das marcas. Nós podemos criar marcas do Word, por exemplo. Reparem aqui, estão a ver? Isto é para podermos também selecionar vários tipos de tópicos que nós queremos ter no nosso texto. Imaginem que querem fazer referências a vários tópicos. Eu tenho aqui estas marcas, que são marcas padrões, está aqui neste iconezinho, que está aqui, que vocês estão a ver, e tenho também outro ícone, que é o da numeração. Ou seja, em vez de marcas, eu posso pôr números. Por exemplo, 1, 2, repara. 3, eu quando chego aqui ao parágrafo escrever e insiro um Enter, ele vai-me aparecer o terceiro automaticamente. Ele faz-me isso automaticamente. Como é que eu posso tirar depois de apagar? Imagino que eu faço 1, 2 tópicos e já não quero fazer o terceiro. Eu carrego Enter outra vez e ele vai-me desaparecer e vai-me continuar com o texto normal. Estão a ver? Eu agora já posso escrever aqui o texto normal. Ok? É este ícone aqui que faz parte do parágrafo. Ok? Penso que está percebido esta parte. Eu vou agora então explicar uma situação que é a mais comum e a mais importante de manipularmos, quer seja no Word, quer seja no Excel, quer seja no PowerPoint, que é a questão do colar e do copiar e do cortar, que são funcionalidades muito importantes relativamente ao Word. Eu, para colar, para cortar ou copiar, eu tenho sempre qualquer operação. Reparem, qualquer operação que eu tenha de interagir com o texto, eu tenho sempre de selecionar o texto. O texto seleciona-se, volto mais uma vez a repetir, com o lado esquerdo do rato, eu não deslargo e
envolve o texto todo. Depois de fazer isto, eu posso cortar o texto ou copiar o texto. O que é o copiar? Vamos começar pelo copiar. O copiar, eu posso carregar aqui neste botãozinho que está aqui, que diz copiar. Eu, ao copiar o texto, eu estou a criar uma cópia do texto, que depois eu posso colar. O colar é a ação final. O copiar e o cortar é a ação inicial. Eu, ao copiar o texto, eu posso depois cortar, colar o texto, que é a ação final. Reparem, eu vou carregar agora aqui no botão colar e ele vai-me criar automaticamente uma cópia do texto. Okay? No entanto, se eu carregar no botão cortar, ele vai-me tirar o texto de onde está. E vou podê-lo depois colar outra vez onde eu desejo. Imaginem, vou colar aqui um bocadinho mais abaixo. Colar. Estão a ver? E eu tenho aqui o texto colado no sítio onde eu desejo. Estão a ver? E então esta é importante também, é uma das operações mais importantes na interação com o computador, que é copiar, cortar e colar. Ok? Neste sentido, é importante nós aprendermos. Eu sei que muitos de vocês já sabem mexer com esta funcionalidade. Quem não sabe, fica também já aqui com estas dicas para poder aplicar. Vamos então, agora que temos aqui uma panorâmica dos pontos mais essenciais do menu base, podemos então ir para o outro menu, que é o menu inserir. O menu inserir, aqui nós já podemos, no menu inserir, fazer um conjunto de situações. O menu de inserir serve basicamente para inserirmos um texto, uma imagem, um gráfico, um esquema no computador. E é muito usado, é uma das ferramentas mais usadas aqui, é o menu inserir. No menu inserir, eu posso inserir, por exemplo, aqui nas páginas, posso inserir, por exemplo, uma página em branco. O que é isto de uma página em branco? É uma página que em branco é posta em baixo. Ou seja, reparem, olhem aqui, isto é a página 1, isto é a página 2. Eu fiz isto apenas ao inserir uma página em branco. A quebra de página, posso inserir uma quebra de página, que quer dizer que uma página termina na página atual e depois passa logo para a página seguinte. Okay? E isto chama-se quebra de página. Relativamente à folha de rosto, uma pasta, eles aqui no programa Word, eles dão já várias folhas de rosto pré-definidas. Imaginem que nós estamos a fazer um relatório e precisamos de uma folha que é o rosto, é a introdução desse relatório. Eu, ao selecionar a folha de rosto aqui, eu posso ver vários tipos de folha de rosto que eu posso usar para fazer, por exemplo, um relatório. Eu vou selecionar uma aqui, por exemplo, posso selecionar esta. E reparem o que é que acontece. Ele vai-me abrir aqui no fecheiro uma página inicial que me mostra a folha de rosto. Estão a ver? Onde eu posso pôr o título do documento, o subtítulo, posso pôr, por exemplo, a data, a hora, e pode servir como apresentação para um documento para também posteriormente poder imprimir. Estão a ver? É para isso que serve a folha de rosto. Depois temos a parte da tabela, onde eu posso inserir também uma tabela. Reparem, eu ao carregar aqui no ícone tabela, eu vou aqui, posso selecionar, por exemplo, uma tabela 4x4. Reparem. E vou ter aqui uma tabela onde posso inserir vários números, por exemplo, numa tabela. Estão a ver? E posso criar uma tabela também para apresentar números, para apresentar um relatório, para apresentar um quadro específico. Estão a ver? É para isto que serve aqui este botãozinho da tabela. Depois, aqui a questão das imagens. Este é muito simples também.
e é um dos mais usados. Imaginem que estão a escrever um texto e necessitam de inserir uma imagem. É aqui, neste botãozinho que diz imagens. O outro é imagens online, ou seja, vai buscar imagens online, é o que está ao lado. No entanto, o botãozinho das imagens é o mais usado, porque eu posso ir buscar uma imagem, por exemplo, ao meu computador, ao meu menu das imagens. Por exemplo, eu vou inserir aqui esta imagem da MasterD. Reparem, eu só carreguei 2 vezes na imagem e ele vai automaticamente introduzir-me essa imagem no documento do Word. Reparem, estão a ver? E depois aparece-me também um menu auxiliar de ferramentas de imagem, onde eu posso manipular a imagem que eu inseri. Estão a ver? Muito, muito interessante. Posso também fazer, como eu disse, inserir uma forma, também é usado. Este ícone das fórmulas vai-me permitir introduzir vários tipos de forma, um retângulo, um círculo, um quadrado. Tenho também o menu do Smart Art, é aqui onde eu posso introduzir um esquema. Por exemplo, um esquema em pirâmide pode ser introduzido neste Smart Art. Estão a ver? Muito bem. Tenho também o esquema, um gráfico. Eu posso introduzir também um gráfico. É aqui que nós fazemos um gráfico. Imaginem que eu quero fazer um gráfico por colunas, um gráfico por linhas, um gráfico circular, um gráfico de barras, um gráfico de superfície. Realmente este programa tem muitas opções para inserir um gráfico. Para nós inserirmos um gráfico também, nós necessitamos, não se esqueçam, nós necessitamos sempre de um conjunto de números para podermos inserir este gráfico. Também, o que é que nós temos também aqui? Temos o que é importante nós sabermos, é a caixa de texto. O que é uma caixa de texto? No programa Word, uma caixa de texto uma caixa de texto não é muito usada. É mais usada, por exemplo, no PowerPoint. Uma caixa de texto é apenas um quadradinho pequeno que eu posso pôr em qualquer lado do meu ecrã. Por exemplo, posso ter um preenchimento de forma assim mais curto, onde eu posso colocar um texto auxiliar sobre qualquer assunto e ficar, não dentro da estrutura normal de texto que nós temos, mas inserido, por exemplo, ao lado de um texto. Ok? E estes são os menus mais importantes do friso inserir. No friso estrutura, eu posso inserir um tema, o tema, por exemplo, do texto. Reparem, temos aqui vários temas que eu posso inserir. É muito interessante também. Eu posso inserir várias cores para esse tema e posso também definir aqui os limites de página, ou seja, adicionar ou alterar o limite em redor da página ou inserir a cor da página. Por exemplo, imaginem que eu quero mudar a cor da página para azul. Tenho aqui as minhas páginas todas da cor de azul. Okay? Não é muito usado também, diga-se de passagem. Okay? Depois, relativamente ao esquema de página, que é o friso a seguir, nós temos as margens. Neste das margens, nós podemos definir as margens também. As margens já vêm por definição, na definição normal, mas também tem a parte estreita, que também é usada para nós otimizarmos a folha, a parte moderada, a larga e a espelhada. São estas as definições das margens padrão. Posso também, neste botãozinho aqui mais abaixo, personalizar as margens. Também, relativamente ao Word, posso definir qual a orientação da página, ou na vertical ou na horizontal. Por exemplo, eu fiz aqui na horizontal e vejam, mudou aqui a definição da página. Reparem, vou pôr outra vez a vertical, estão a ver? E ficou na vertical. Posso também aqui definir o tamanho da página.
é aqui no esquema de página que definimos o tamanho da página, pode ser A4, A3, vários tipos de letra, de envelope, e é aqui, e também posso personalizar o tamanho de página que eu quero. Okay? É aqui que nós definimos o tamanho de página. E posso também, no friso de esquemas, definir quais são as colunas que eu quero para um texto, num esquema de página. Ok? Eu vou aqui também falar então muito rapidamente das referências. Nas referências eu posso aqui indicar, por exemplo, definir um índice. Posso definir um índice nas referências. Esse índice pode ter, imaginem que eu estou a fazer um tema e preciso de um índice, ou seja, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. Automaticamente nas referências é-me adicionado esse índice. Posso também aqui nas referências inserir notas de rodapé, ou seja, adicionar uma nota que fornece informação complementar sobre o nosso documento. Também é uma situação importante nós sabermos. E basicamente as referências, o menu das referências serve-me para adicionar índice, notas de rodapé, inserir situações, ou seja, inserir situações auxiliares que estão complementadas na folha. No menu Mailing, eu posso criar envelopes para, segundo o tamanho da folha, é um menu assim mais para grandes empresas que usam esquemas de envelopes ao fazer impressão em série, também é usado. Ou seja, imaginem que eu tenho muitas páginas num documento e quero fazer uma impressão em série. Em série, por exemplo, com o nome e a morada de um aluno ou um cliente, neste caso. Seria na impressão em série que eu ia formatar essa lista de clientes. Na página, no friso do rever, nós temos então a ortografia. A ortografia é revista aqui neste botão e ele vai-me verificar se o texto que eu escrevi no Word tem erros ortográficos. Vai-me também indicar o idioma que nós queremos usar, quando estamos a usar o fecheiro Word. Vai-me traduzir também documentos, vai-me poder também contar palavras e vai-me poder mostrar este tipo de situações que estão ligadas à ortografia, aos dicionários, ao idioma e todas estas situações auxiliares. Depois, por fim, temos o menu ver. O menu ver permite-nos manipular o zoom do fecheiro, permite-nos ver o modo em que a página é apresentada e este modo ver também tem aqui no final, também aqui em baixo também temos aqui no programa do Word o modo de leitura. Reparem, o esquema de impressão, o esquema do web está aqui e tem aqui a barrinha do zoom aqui em baixo também. Reparem, estão a ver? Isto tudo está neste menu também aqui do ver. Está aqui em baixo e está aqui também no menu ver, onde eu tenho o modo de leitura, o esquema de página, o esquema de impressão, ou seja, é tudo o que está aqui também e são as partes mais importantes. Posso ver também a régua do Word, que é este campozinho que me apareceu aqui, posso ver as grelhas, posso ver quais são as definições em que a página é apresentada. Pronto. E penso que aqui podemos ficar com um ambiente geral de como é que o Word funciona, quais são os frisos, quais são os ícones dos frisos e como é que nós podemos verificar esta situação. E através daqui vocês podem orientar o vosso estudo. Isto tudo o que eu disse está no manual e é uma explicação mais prática do que está no manual e que vocês podem verificar. Ok? E vou então acabar aqui o webinário. Ângelo, tem alguma questão, alguma dúvida que queira me colocar?